Perfeito. Então, agora sim, boa noite oficial. Sejam bem-vindas, meninas. Né? Não sei se vai entrar mais alguém depois. Boa noite. Boa noite, Magna, Viviane, Vivi. Então, hoje é o Boa nosso segundo noite, boa encontro. noite. Hoje é o nosso segundo encontro do livro. A gente, eu não sei se é que tem duas Vivianes agora, né? Então, a Vivi que toca comigo, eu vou chamar de Vivi, e você, Viviane, vai ser Viviane, é mais fácil. A Viviane, né, participava com a gente nos outros encontros e, enfim, trocas muito ricas que a gente já teve aí juntas, né? E a gente está na segunda parte do livro, tá, Viviane? A gente já tinha, até no primeiro, né? Eu gravei, passei o link lá no grupo, caso você queira, né? Saber como que foi o nosso encontro. E hoje a gente vai falar né, dos dois outros capítulos, né? Eu acho que entre o terceiro e o quarto. Até dei uma pequena, né, um spoilerzinho lá no grupo para quem não tinha lido. E aí, hoje também eu não vou ficar, assim, a gente vai combinar aqui, eu vou deixar gravando, porque tá gravando pelo meu Zoom, né? Mas provavelmente eu não vou ficar até o final, até combinei já com a Vivi em relação a isso, tá bom, meninas? Só para organizar minhas coisas aqui para, né, ir para São Paulo. Mas eu vou ficar um pouco com vocês, tá bom? Então o pessoal tá entrando. Aí que eu pensei, até Vivi, se você falar que ok, né? A gente pode começar com uma prática, aí eu conduzo a prática e depois a gente já fala do livro, pode ser? Vamos embora. Beleza. Então, vamos lá, gente. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só pedir para o pessoal que for entrando, depois só desabilitar, quer dizer, né? O pessoal não vai saber depois que vai entrar. Mas quem está agora, só para desabilitar o microfone, para não ter nenhum tipo de ruído, tá ok? Então, vamos lá? Eu trouxe até um sininho hoje. Então, eu vou convidá-las, então, a fecharem os olhos, caso se sintam confortáveis. E encontrando, neste momento, uma postura que você perceba que traga uma certa estabilidade para a sua prática, uma postura que não seja rígida demais e nem muito relaxada. Talvez você possa explorar um pouco este corpo, notando a base, percebendo seus pés, pernas, quadril, percebendo e se dando conta se a maneira como está sentado, sentada, está confortável para você. Trazendo também uma atenção para a sua coluna, tentando mantê-la ereta, dentro do possível. E traga uma atenção agora também para a região dos ombros, do pescoço, observando se nessa região há alguma tensão. E tente soltar essa região, relaxar. Depois as mãos onde for mais confortável para você. E vai trazendo agora uma atenção para observar este corpo como um todo, se situando no local que você escolheu para a nossa prática, para o nosso encontro. Vá te dando conta das sensações que este corpo te traz sobre a temperatura. De repente, você pode se dar conta no seu ambiente da presença de sons, talvez aromas. Então, vai se abrindo a experiência, momento a momento, com curiosidade, gentileza e não julgamento. Trazendo novamente a atenção para este corpo e explorando as sensações que possam estar presentes nele.
apenas observando, tendo consciência do que está presente no seu corpo. Se houver sensações desagradáveis, desconfortáveis, tente não reagir, tente não mudar o que está presente, mas apenas observar com curiosidade e também com não julgamento, conhecendo a presença, percebendo com o tempo se há mudanças, percebendo que nada é estático, tudo está em movimento. Está se dando conta agora também se está presente alguma emoção, algum sentimento. E se acaso perceba a presença, veja se consegue dar o nome correto ao que está sentindo. Novamente, sem julgar o que sente, se abrindo a isso com gentileza, dizendo a si mesmo que está tudo bem sentir o que está sentindo, que o que sente é normal, natural e humano. Faz parte da nossa condição humana. E você pode explorar agora a sua mente, observando se há pensamentos, o conteúdo destes pensamentos, mas apenas observando, sem se deixar levar por esses pensamentos, pelo seu conteúdo, e sem julgar por estar pensando, ou caso você perceba a mente muito agitada. Não tente controlar o que está passando na sua experiência agora. Só observe, notando como é se relacionar com este momento, com este corpo, com essa mente, com as emoções que possam estar presentes. Observe, tente não mudar ou reagir ao que sente. E vai levando a sua atenção agora, gentilmente e suavemente, para a sua respiração, na região do nariz. Explorando as sensações da respiração conforme você inspira e expira. Se houver alguma impossibilidade de sentir a respiração nessa região, você pode explorar isso na região da boca, ou de repente, observar uma parte do corpo onde você perceba de forma mais evidente a respiração acontecendo. Talvez os movimentos da região do peito, da barriga, conforme você inspira e expira. Mantenha-se por alguns instantes somente nas sensações da respiração, sentindo essa respiração. E não pensando sobre como é respirar ou o que está acontecendo nessa respiração. Ao entrar em contato com essa respiração, estando completamente nela, há pouco espaço para divagações, distrações. É só você e respiração acontecendo, momento a momento. E traga agora essa atenção que estava à sua respiração e amplie para que agora ela volte a se dar conta do que está presente neste ambiente através do seu corpo. Explore esse ambiente novamente, percebendo se há diferenças da forma como você estava
se dando conta de quando estávamos iniciando essa prática. Aproveite este momento para trazer uma intenção genuína do seu coração para esse encontro, para o que vamos compartilhar. E vá trazendo pequenos movimentos para a região das mãos, mexendo os pés suavemente. E observe se esse corpo pede algum outro movimento. E respeite esse pedido, fazendo o movimento sem pressa, mantendo os olhos fechados, para que você possa sentir, para que você possa explorar ainda mais o movimento, percebendo como é dar o movimento que esse corpo está pedindo. Talvez ele queira se alongar, se espreguiçar, ou algum outro movimento que faça sentido na sua experiência agora. Vá parando o movimento, e aos pouquinhos, então, vá permitindo que a sua prática chegue ao final, abrindo seus olhos. Chegando aqui, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Vamos começar. Agora vocês podem, se precisar, abrir o microfone, tá, meninas? Fiquem à vontade. Célia, seja bem-vinda. Simone também. Então, vamos dar início. E aí, gente, o que vocês querem falar dessa parte do livro? Eu confesso que eu li ele na semana passada e eu lembro de alguns pontos, né? E eu não tive tempo hoje de dar uma folheada, mas eu fiz né, risquei o livro aqui. Então, se alguém quer iniciar, eu lembro que a primeira parte, né, que a gente vai discutir hoje, tem a ver com a parte da escuta, né? É extremamente importante, eu acho que para tudo. Então, se alguém quiser falar de algum trecho para a gente começar essa troca. E aí, meninas? Alguém? E aí, o que vocês querem trazer dessa parte? Deixa eu até pegar aqui o meu livro também. Eu vou ler logo a introdução, né? Eu Uhum. achei a introdução bem interessante, né? No capítulo 3, ao deixarmos, né, nossa própria luz brilhar, permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Ao nos libertarmos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libera, né, os outros, né? Libera os outros. Eu achei muito legal isso. O Sim. quanto, né, o nosso comportamento tem um poder de influenciar para o bem, né, com essa intenção de liberar o outro também, né, de quando você se sente ali presente, pertencente, você também tem esse superpoder de deixar o outro também à vontade. E isso com a própria fala, né, com a própria escuta, com a fala e com a escuta, na verdade, através da linguagem. E como nós temos esse poder, né, de que o outro fale, e isso eu sempre falo, né, principalmente assim no consultório para os pacientes, né, se você quer que o outro, né, fale mais dele, fale de você, né? Ah, eu estou me sentindo desse jeito, eu estou incomodado. E aí você abre espaço para que o outro também. É impressionante. Isso que você falou, Vivi, é quando você fala assim, eu estou sentindo isso, me fez lembrar de um dos componentes da compaixão, que é a humanidade compartilhada, né? Então, Sim. a vulnerabilidade, até ele traz, assim, né? Quando a gente se liberta dos nossos próprios medos, isso gera conexão, né? A vulnerabilidade conecta, né? Então, você percebe que você não está só. Eu acho que esse movimento da fala, e como, assim, eu acho que o mais importante da escuta é fazer com que o outro perceba, né, que ele tem valor, né? Que essa pessoa, no que ela está falando, é importante também para mim, né? Então, eu acho isso tão, né, rico e tem um valor, né? As pessoas que conseguem fazer essa escuta,
E não é uma escuta, né, de qualquer jeito, né? É aquela escuta que você vê que a pessoa está como um todo, né? A gente consegue perceber a diferença de uma pessoa que está ali, né, prestando atenção em você, e uma pessoa que de repente está ouvindo, mas está mexendo, sei lá, no celular, né? Então, tem uma diferença, né? E eu acho que a gente Total. comunica muito com os gestos também, né? O olhar comunica, tudo comunica, né? E o livro, né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, meninas. Se alguém Viviane, pode quiser, por falar. favor. Pode abrir o microfone, Viviane, à vontade. Obrigada. Quando o pastor ele se propõe a ouvir os jovens que estão nas drogas e estão no homicídio, quando ele se propõe a ouvir esses jovens, ele substitui toda a agressividade, toda a resistência que eles tiveram até então pela compaixão, pela bondade. Então, uma coisa que eles não estão esperando. É claro que esses jovens também ficam com o pé atrás. Será que esse pastor vai realmente cumprir isso que ele está falando com a gente? Então, esse ato de escutar desarmado, de se propor, igual o pastor coloca, né? Estar presente, a presença de estar com eles e de querer ouvir os sentimentos deles, Sim. né? Então, essa parte toca porque eu vim prestar atenção nos meus sentimentos quando eu comecei terapia. A minha psicóloga perguntava assim: e o que você sente disso? Eu não sabia, porque até então não tinha aprendido a sentir nem pensar que eu podia sentir alguma coisa. Então, ela fez a dinâmica de olhar no espelho, né? E eu não queria me olhar no espelho. Então, se foram várias sessões de choro. Aí, em 2018, eu ouvi Luiz e Rei também para fazer a dinâmica do espelho. Então, você ter alguém que pare para ouvir o que você sente e que você pense no que você sente para expressar, foi o que esses jovens tiveram. E realmente eles tiveram esse acordo com o pastor. E os dias que foi acordado para que não houvessem os tiros, não houveram. Então, quem não está fazendo parte desse processo de presença, de escuta ativa, de compaixão, não entende. O que você fez para conseguir isso? Né? Ninguém nunca conseguiu isso. Até as outras autoridades falavam boa sorte, viu, pastor? E num meio onde os colegas em reunião pensavam em o que a gente pode fazer para aumentar as pessoas que participam da igreja, é, se as homilias deram resultado, né, as pregações. Então a pessoa acaba se sentindo sozinha. Eu faço ou não faço? Eu ouço meu coração ou não ouço? E nessa situação, ouvir o coração foi muito importante. E sabe o que eu achei interessante, Viviane, quando você estava falando? Fui recordando agora da história, né? E tem uma parte que ele fala que estava, na hora que ele estava assumindo lá o compromisso com a turma, né, sobre a questão dos tiros, que ele falou assim: dentro de mim, eu sei que né, a minha vontade era falar, não, né? Não é para tirar para ninguém, né? Isso não é para acontecer. Mas ele entendeu que isso era importante para que, né, pudesse, né, haver essa conexão entre eles, né? Então, assim, assumindo que, tipo, se a gente fazer esse combinado, eu fazer a minha parte, você fizer a sua parte, então, né, ele percebeu que assim ele estava ganhando, né, esse público, né? Então, eu achei muito interessante a forma como ele foi conduzindo, né, ele e os demais, até as pessoas que foram desistindo disso, porque, né, o medo, obviamente, né, de estar num local que era inseguro, enfim, e fazer esse processo acreditando, né, nesse elemento da compaixão, e que a escuta é extremamente importante para que essa, né, compaixão e essa conexão aconteça, né? Estou respeitando, né, que aquela pessoa sente que ela tem, né, suas dificuldades. É o que você trouxe, até mesmo quando, né, você, né, falou da terapia, da dificuldade de, né, entender o que estava sentindo, né? E eu acho que isso é sensacional, né? A forma como ele conduziu. E quando eles viram que realmente ficou aquele período sem nada de tiros e as pessoas começaram a falar, como assim, né? Então, realmente, foi um baita mediador ali
e que trouxe esse elemento aí, né, da escuta como a principal arma, né, para poder modificar aquela realidade, né? Muito bom. E o que me chamou assim, a atenção, quando ele, né, na verdade, ele mudou a estratégia, e claro, né, usando essa escuta ativa, ao mesmo tempo é deixar de sair do lugar de poder, né, de sair do lugar ali de superioridade, de que eles são melhores que os jovens. Ele se colocou num lugar de curiosidade. Eu quero saber o que eles vivem, eu quero saber como eles vivem, como eles estão ali. Tanto que até ele tem até uma parte que eu acho que ele fala, né? Como que vocês veem a igreja? Como que a igreja pode ajudá-los? Então, quer dizer, eu estou aqui para te ouvir. E isso é maravilhoso, né? Fala para mim, o que que te incomoda, o que está acontecendo com a tua vida? E isso é a escuta genuína mesmo, né? E é assim, E né, aí, esse fora a questão do desdobramento é não julgamento, maravilhoso. né? Fora a questão do não julgamento, que eu acho que é como a Viviane estava falando. Bom, a Vivi é psicóloga e eu penso que no ambiente de terapia, as pessoas, depois que passam pelo processo terapêutico, e espero, né, que com bons profissionais, o que eu sempre escuto é assim, nossa, foi muito bom poder falar as coisas que eu falei e não ser julgado por essa pessoa que me escuta, né? Então, acho que foi esse tipo de caminho que ele utilizou, né? Não é só uma escuta, mas é uma escuta onde eu não estou julgando você, eu não estou aqui para, né, te atacar. Eu acho que várias vezes ele trouxe fatos assim, eu não lembro exatamente delas, mas é que ele até pensava em falar alguma coisa, mas não mudava e falava, peraí, né? Se eu fizer isso, não vai dar muito certo. E de fato, né? Quando está conversando com alguém, por mais que essa pessoa também fale, você percebe quando, né, você está sentindo meio que agredido, né? Então, se você vai julgar o comportamento, aí a pessoa já entra na defensiva, né? E aí foi o que ele não fez, né? Não foi lá questionar a criminalidade, a violência, a questão, né, das armas, enfim. Ele foi para realmente só escutar, né? Eu quero saber mais de vocês, né? Vocês importam, né? Eu separei um trechinho, tá? Assim, você pega seus cursos sobre agonia e morte, aprende sobre o valor do ritual e o que dizer para confortar. Mas nada daquilo se aplica ao que acontece quando um adolescente é morto a tiros. Qual que é a Então, parte que tá essa, Viviane? Tem qual ah, página? nessa hora eu estava lendo pelo celular, estava a página 58, mas no computador a página muda. Ah, é verdade. Ai, que É, pena. Não, mas porque bem legal. quem lê onde dá. Lê na rua, lê no Ah, ônibus, lê em casa no sim, computador. exa- exatamente. Sou dessas também. Mas não vi essa parte. Quer dizer, Foi na aqui, hora ó. que ele foi pregar o sermão, por conta do rapaz que morreu. E a questão do superpoder que a Vivi colocou, ele não acreditava nesse superpoder dele. Então, ele usou a Sim. compaixão, que é o estar sem poder, ele não era, não tinha hierarquia nessa escutativa, mas ele ainda duvidava desse superpoder, porque ele falou assim: eu rezei e eu só fiz isso. Mas naquele momento era o que os jovens que estavam ali, os familiares precisavam. E a gente esquece desse superpoder que são os dons que a gente tem, são as nossas habilidades que a gente faz com facilidade. A gente faz os cursos para aprimorar, mas saem fácil. A gente às vezes esquece desse superpoder que se a gente fizer o que a gente sabe de melhor, bem feito, é isso que a outra pessoa está precisando naquele momento. É, E para isso, né, eu vejo assim o quanto é importante praticarmos, né, essa presença, né, esse estarmos atentos a quando, né, nos deparamos com alguém na nossa frente, né? Porque mais à frente tem até uma parte que fala, né, do paradoxo, né, de ouvir. Porque quando você ouve o outro, a gente também se ouve, né? Esses dias eu estava comentando, né, com uma paciente minha que ela está fazendo psicologia, ela está no quarto, quinto período, e eu falei para ela, né, as pessoas se enganam achando que só o paciente ali, né, tem benefício com
de ter um psicólogo, não. O psicólogo também é afetado pelo paciente, porque o paciente também traz coisas. Caramba, como que eu não pensei nisso? Então, são duas pessoas onde trocam muitas coisas. E enquanto o outro fala e o outro ouve, também tem aprendizado de ambas as partes. Então, a escuta também é terapêutica, né? Assim como o falar. E a escuta hoje, eu percebo, assim, as pessoas estão muito, vamos dizer assim, fugindo, né, do silêncio. As pessoas nessa sociedade, né, muito barulhenta. Inclusive, gente, se tiver um barulho, é meu ventilador aqui de teto que parece um helicóptero. Não sei o que aconteceu, que ele está bem barulhento aqui. E aí eu vejo que quando falamos, né, de escutar, de praticar mais, né, observação, existe uma inquietação, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas o silêncio me incomoda. Aí eu não sei se alguém aqui se incomoda com o silêncio. Enquanto eu li, eu pensava no grupo, né? Será que existe, né, algum incômodo com o silêncio? Eu acho que é uma pauta, né, maravilhosa, assim, né? O silêncio diz tantas coisas, né? Sim. Bom, não sei as meninas, mas eu gosto muito do silêncio, né? Então, não tenho nada contra ele, muito pelo contrário. Adoro estar no silêncio, mas eu acho que essa inquietação que surge, Vivi, é porque no final, quando as pessoas estão em silêncio, elas estão se deparando com elas mesmas, né? E aí vem o primeiro que eu acho que vem é esse dar conta, né, da mente como que tá. E aí vem aquela mente que está fritando. E depois, quando você consegue ultrapassar, né, essa fase, porque eu acho que tem fases aí, a gente vai se deparando com coisas mais, né, profundas, né, das quais algumas pessoas preferem não, né, chegar lá, ou enfim, é porque é o sofrimento que está presente muitas vezes, né, então eu acho que esse é o ponto. As pessoas acabam se colocando enfim, em muitas atividades, ou que nem hoje a gente tem excesso de informação através das redes, e isso não está abrindo espaço nem para a escuta delas, né, que eu acho que é tão importante quanto a escuta do outro. Até porque quando eu consigo me escutar realmente e de forma genuína, eu consigo dar mais essa escuta ao outro, eu começo a compreender muito mais o outro, né? Eu acho que a compreensão vem de um processo que começa com a gente, né? Então, essa escuta, eu acho que aqui, óbvio, ele está falando no sentido do outro, mas a gente pode refletir, né, o quanto a gente está também se escutando, né? Que nem a Viviane falou. Eu não consegui escutar os meus sentimentos, entender o que era isso, e hoje, né, talvez depois de um processo que ela está passando aí, seja muito libertador, né? Que nem traz a mensagem inicial do livro, né? Eu consegui olhar para as minhas dores Exatamente. e me libertar, né? E eu acho que essa é a grande riqueza do silêncio e da escuta, né? Quando a gente consegue, de fato, estar presente nisso e se abrir a isso, né? De uma maneira que tem a prática de mindfulness fala, né? De uma maneira aberta, curiosa, sem julgamentos, principalmente nessa questão do julgamento. Que eu acho que esse é o que traz um maior sofrimento, né? A partir desse ponto que a gente inicia o julgamento, aí eu acho que realmente gera desconexão, né? Então, a prática de mindfulness, ela vem sempre reforçando a importância da gente olhar o sem julgar, né, e trazendo esses elementos como uma forma da gente perceber que isso faz parte de ser humano, né? Então, quando a gente fala sobre sentimentos, e aí pensando aqui no livro, né, dos jovens, claro, né, é muito difícil você chegar e falar assim, vou escutar histórias pesadas, né, ou seja, violência, morte, enfim, e manter neutro, né? Mas é esse o convite mesmo, né? A gente, apesar disso de repente ferir em alguma parte dentro de nós, observar, peraí, mas o que leva, né, essas pessoas a fazerem isso? Então, assim, não é nem para falar que os fins justificam os meios, mas é fazer com que esses meios tragam entendimento, né, desses fins, né? Então, por que isso está sendo assim? E eu acho que muita coisa mudaria no mundo se a gente praticasse mais essa escuta compassiva e sem julgamento. Eu acho que muita coisa poderia ser diferente, né? Quando a Vivi traz o silêncio na nossa vida, quando ela questiona, se, como a Ana acabou de falar, eu estou no processo. Eu falo para as minhas filhas também, que elas falam, nossa, mãe, você está muito evoluída. Eu falo, calma, eu estou no processo.
Aliás, estamos no processo, porque a Mariana disse assim, você lendo algum texto, você participando de algum grupo, você ouvindo alguma palestra, mãe, a gente acaba ouvindo também, e a gente acaba pensando sobre isso também. Então, você cresce numa casa barulhenta, onde, se você sai para passear e volta em casa, já tem alguém ligando a televisão. Então, você cresce com esses costumes. De repente, você está num processo onde você começa a refletir sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. Você já não está mais naquela casa, você está em outra, você está na sua. E esses hábitos vão mudando. Então, assim, eu não quero mais assistir jornal todo dia. Eu, eu não vou ficar alienada. Então, 2 vezes na semana eu sento ali para assistir o que está acontecendo no mundo. Mas eu não sou obrigada a ver notícia ruim todo dia. Eu não sou obrigada a chegar em casa ligando a televisão. Então, o mindfulness traz para a minha vida e para das minhas filhas um momento do silêncio, de você fechar os olhos e ficar com você. No início, é complicado, você acha que vai ficar louca? Nossa, não é possível que alguém consegue ficar sentado 1 hora com esse monte de pensamento, esse monte de coisa que tem para fazer, eu aqui sentada. E é uma questão de costume, você vai se acostumando 5 minutos, aumenta para 15, aumenta para meia hora. E isso vai tornando um hábito. Você começa a agradecer, né? Porque você conseguiu acordar. A Luísa Rey falava assim nos vídeos dela em 2018. Agradeça pela água que vem pelo encanamento. Quantas pessoas não têm, tem que puxar água do poço? E eu, nossa, gente. Agradeça pela eletricidade que deixa a sua água do chuveiro quentinha. Quanta gente não tem água quentinha para tomar banho? O cheiro do seu sabonete, do seu shampoo. Então, assim, são coisas que a gente não para pensar. Aí vem o Mindful Eat, com a velha salvo, né? Assim, você não se dá conta de que se você para naquele momento para pensar sobre o que você está comendo, de onde veio aquele arroz, quem plantou, quem tirou aquela casquinha de cada grão, todo o processo de caminhões, de empacotamento para chegar no mercado, para eu comprar, para trazer para minha casa, para eu deixar de molho o arroz integral para eu fazer daqui 12 horas. Ou o meu feijão de molho para os fitatos saírem na água e eu conseguir comer um feijão gostoso. Sentir o sabor dos alimentos, tentar, na lista de compras, comprar o menos de pacote possível. Então, o silêncio, ele traz para a gente várias reflexões sobre outros aspectos da nossa vida. E a gente acaba levando para o nosso trabalho. Eu sou professora, já dei aula para berçário, para educação infantil, para ensino fundamental, para EJA durante 10 anos. Tinha aluno de 80 anos, aluno que transportou escolar a vida toda e chegou aos 70 anos e foi fazer EJA, aprender a ler e escrever, receber diploma. E hoje eu escolhi educação infantil, 4 a 5 anos. Então, meus alunos têm um momento de silêncio deles, que eles colocam a mãozinha no coração, fecham os olhinhos, respiram. Eu falo, cheira a flor bem devagar. Agora sopra a vela devagarinho. Como eles gostam. Agora, outro dia, né? Vamos pegar esse amor do nosso coração e mandar para a mamãe. Ela tá lá no trabalho dela, o papai lá no trabalho dele. E quando chega em casa, a gente dá aquele abraço apertado, dizer: Você sentiu o amor que eu mandei de manhã? Então, são práticas que a gente traz para a nossa vida e a gente acaba levando para outras pessoas. Mariana e Isabel pedindo para eu gravar uma prática para elas. Elas ouvem a prática antes de dormir, gravada por mim. E o silêncio, na hora que o pastor ele faz as orações por conta do jovem que faleceu, na hora que as pessoas todas ficam em silêncio porque era aquilo que elas precisavam, ele também se questionou. Mas será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu fiz o suficiente para essas pessoas que perderam? Porque os adolescentes que faleciam eram entre 16 e 17 anos. São muito novinhos. E era. Aquele silêncio era necessário e tudo que ele tinha feito era o importante.
Viviane? Nossa, quanta riqueza, né, nessas falas e aí você trouxe alguns pontos, né? Conforme você ia falando, vinha aqui para mim, o quanto essa presença, essa escuta rompe com esses automatismos e fazem com que não só as histórias que você trouxe, né, sobre a questão, né, do que você aprendeu em relação ao mindful eating, a ter mais consciência das coisas, mas é de perceber o quanto a gente está fazendo essas coisas num sentido, né? Porque às vezes a gente entra nesse modo automático e nesse modo automático a gente vai só, né, executando tarefas, fazendo as coisas, sobrevivendo, né? E claro, não dá para a gente ficar presente o tempo todo, isso é impossível, mas perceber em que momentos essa presença pode fazer a diferença, né? No caso do livro, dessa história, isso fez a diferença total, né? Para que mudasse aquele cenário. E até mesmo esse silêncio que você falou de fazer com que né, o padre percebesse o poder, né, do que ele estava fazendo. Da mesma maneira que ele praticou a escuta com aqueles jovens, naquele momento que as pessoas estavam em sofrimento, mesmo eles questionando se ele podia fazer mais, e aquelas falas, eles também escutaram de maneira presente, que trouxe um certo conforto, trouxe, né, aquela mensagem do tipo, eu estou aqui para vocês. Isso também me dói, como está doendo para vocês. Então, eu acho que tem um poder imenso a presença aliada também a esse caminhar compassivo, né? Porque eu acho que, de fato, para quem já está aí no meio do mindfulness, eu sei que a boa parte aqui, sim, essa ideia que eles falam sobre mindfulness e compaixão serem asas de uma mesma ave, para mim faz total sentido. Para mim não faz muito sentido uma coisa sem a outra, né? Então, o fato da gente praticar mais presença, as pessoas que se propõem a isso, elas já buscam, né, melhorarem, né, a se desenvolverem, como a Viviane falou. A gente está nesse processo, e esse processo, né, como a gente fala em mindfulness, de colocarmos nessa posição de aprendizes de lento aprendizado, né? Então, não tem como a gente fugir muito disso, né, na escola da vida. Eu acho que acho que a maior, assim, como posso dizer, o maior objetivo, né, de nós aqui na Terra, eu acho que é justamente esse, né, é a gente se desenvolver e eu acho que uma das melhores maneiras da gente fazer esse processo de se desenvolver é pela escuta, né, não tem como eu aprender com o outro e me tornar melhor se eu não praticar essa escuta, senão são só as minhas verdades e o que eu acho, né, e isso pode ser muito perigoso, né. Muito bom, Biane. Obrigada. E parabéns pelo trabalho com as crianças. Eu não sei se você pensa, olha eu já jogando a sementinha, a gente já vai plantando as sementinhas, mas eu não sei se você pensa em fazer formações, mas tem formações incríveis voltadas para crianças e adolescentes. Se A você Vera tiver me interesse. passou. A gente Ah, te teve um passou? encontro do silêncio no final do ano lá no Parque Ibirapuera. Mariana e Isabel foram comigo. Aí a Vera me passou alguns cursos. Eu fiz pela Mind Uhum. Kids, Ah, porque legal. é, como 2018 mexeu comigo, 2019, aí eu comecei a levar para a sala de aula. Eu trabalho na rede pública municipal de São Paulo. E aí uma professora me questionou: o que que você está fazendo com as crianças? Aula de religião budista? Aí eu falei para ela: não, mindfulness não tem religião, né? É ciência. Aí ela falou assim: onde você fez o curso? Então aquilo foi um belisco, né? Ah, como assim você leva Hum. mindfulness para as crianças, Viviane, sem curso? Aí eu falei para ela: não, mas eu já me inscrevi no da Mind Kids. Tinha escrito nada, só tinha visto. E aí eu falei: bom, agora não tem como fugir, agora você vai fazer o curso da Mind Kids. E ele deu uma força muito grande. A Daniela Degani é maravilhosa, ela é encantadora. E aí dá aquela força para você falar, agora sim, ninguém me segura. Mas a Vera me passou outros cursos para eu fazer também. Eles estão na lista. Porque Ah, legal. é, a não aceitação, ela traz para a nossa vida alguns bloqueios, então, assim, que são conscientes. Então, meu horário de trabalho era das 7 à 1. Então, 1 da tarde eu colocava as pernas para cima, porque depois dos 40 vem as varizes, né? E aí vem os outros problemas também. E aí meu horário de trabalho mudou, das 10 da manhã até as 17.
meu corpo não aguentou. Então, as minhas varizes explodiram. E aí, minha perna falhou dia 20 de fevereiro. Eu caí no chão de queixo no chão, ralei as mãos, caí de joelho. Aí, fui para o pronto-socorro, tomei remédio. 2 meses depois, aí meu joelho ficou um monstro. Voltei no pronto-socorro, aí ele falou assim: vamos tirar a suspeita de água no joelho, a suspeita de trombose no joelho. Eu comprei meia elástica por conta própria, falei, eu quero essas varizes até eu conseguir marcar o especialista. E aí agora deu lesão na pata de ganso. Eu nem sabia que eu tinha pata de ganso no meu joelho. Nossa, não sabia nem É, disso também não, viu? pois é. São 3 tendões, um deles é Sartório. Eu lembrei que eu tenho um colega Alexandre Sartório. O sobrenome dele é o nome do tendão, de um dos três, né? É Alexandre Sartório. E aí, os 3 tendões estão inflamados, marquei fisioterapia já para tratar deles bonitinho. Estou fazendo a minha parte em casa, porque tem os exercícios que a gente consegue dar conta em casa sozinha. Então, vou ter que agora entrar no Pilates para a vida toda, porque depois dos 40 ou a gente faz exercícios de força, ou os nossos músculos vão deixando de funcionar. E aí o médico falou, o ortopedista Vivi, você só caiu dia 20 de fevereiro porque a sua musculatura já estava fraca. Então, como mudou a rotina, ela falou assim: ou você cuida de mim, ou eu vou ficar te derrubando. Então, aí eu acabei fugindo dos encontros com o Marcelo na terça-feira, eu andei fugindo da leitura com você a passada, porque era muita dor no joelho, então eu tinha que fazer sessão de gelo. Falei, não tenho condições de dar conta de duas coisas. Então, achei melhor cuidar de mim primeiro, ficar no estado bem para estar aqui hoje bem. E aí a gente vai voltando aos pouquinhos, né? Bom, Magda, obrigada, Magda. Eu amo mas estar aqui, é um prazer que você voltou. Estou muito feliz. ai, que bom, Viviane. Fico feliz também de escutar isso. Eu acho que o ano passado foi um ano de muitas reviravoltas, né? Tipo, enfim, teve muitas mudanças, mas é isso, o pessoal segue fazendo, então eu acho que tanto o Marcelo aí que está às terças, o pessoal do CPM também que segue dando também, eu acho que o importante é a gente tentar manter a prática, né, através desses encontros, e claro, né, quem puder fazer as formações, fazer os programas, eu acho que só agrega, né, e eu acho que essas trocas são muito incríveis, né, eu sempre falei para eles, até mesmo outros professores, um que eu tenho, né, um carinho muito especial também é o Valentim Mendes, ele é do Instituto Cultivo, vira e mexe, o Marcelo fala dele, né? E eu fiz uma formação de compaixão baseada em mindfulness com o Valentim, e ele sempre falava, né, da importância da gente sentar em volta da fogueira, né? Que isso é tão rico quanto, de repente, está uma pessoa lá, de repente, só passando a informação, né? Essas trocas são muito ricas. Foi como a Vivi falou, né? Às vezes o paciente pensa assim, ah, nossa, como, né, esse terapeuta, esse psicólogo realmente está me ajudando, está me ensinando um monte de coisa, mas a via é de mão dupla ali, né? Então, a troca está acontecendo e tem coisas que, de repente, a pessoa nem imagina, mas chega para a gente de uma forma assim, opa, é que nem quando eu dou os grupos também, as pessoas falam coisas e eu falo, caramba, olha esse olhar, né? Então, olha a percepção que ela teve. Então, assim, eu acho que no final, às vezes, ela fala uma coisa e fala, nossa, deixa eu experimentar isso aqui, deixa eu ver como que é, né? Então, eu acho que é maravilhoso. Então, Virginia, é muito bom tê-la aqui, Magda também, Célia, enfim, vamos tentar, eu vou até tentar fazer alguma coisa, conversar com a Vivi para a gente, porque a gente não estava divulgando, também foi corrida esses dias, a Vivi também estava, né, corrida, mas de ganhar mais força para chegar em mais pessoas, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas vamos lá, dando sequência. Quer falar uma coisa, Vivi? Pode falar. Não, enquanto vocês falavam, né, e eu também pensava aqui do livro, né, e como nós podemos também, né, ser agentes de transformação com as pessoas, porque no livro mostra várias tentativas, né, de vários padres e assim, sem sucesso. E ele muito jovem, né, 23 anos, se eu não me engano, e tem uma parte do livro que ele se compara com um dos jovens também, né, que mesma idade, moram na mesma região e pessoas totalmente diferentes, né? E aí, porque ele teve aí um insight, ele teve uma compaixão diferenciada dos demais, uma escuta diferenciada, né? Um olhar para o outro.
E isso me faz pensar, né? Que lugar também nós ocupamos com as pessoas próximas, né? Familiares, amigos. Será que nós também podemos fazer esse movimento, né? De ser aí condutores também, de melhorar a escuta, de olhar para além do que realmente aparece, né? Porque quando você conhece alguém, é um alguém ali, né? Nós somos muito complexos, então, assim, as pessoas com muitas histórias, né? Você então, né, Viviane, que é a área da educação, porque, assim, a criança apresenta, né, um comportamento X, e aí você vai saber, é a família, é o pai, é a mãe, então, assim, tem, né, tudo tem um desencadeante. E aí a mesma coisa com as pessoas. E isso me faz pensar qual a nossa função também hoje, né? Com filhos, com amigos. Será que nós podemos também, né, praticar um pouquinho como ele, de olhar, porque ele olhou, né, para além da manada ali, vamos dizer, né? Enquanto todos ali, a igreja, a sociedade, batendo de frente, né? Vamos eliminar, vamos olhar para esses delinquentes de uma forma. Mas e aí, né? O que está por trás disso tudo? Claro que não é uma forma de, vamos então, né, passar a mão. Não é nesse sentido, né, de passar a mão, é de você entender, o olhar não quer dizer que você aceite o comportamento, mas ter um olhar aí, né, de cuidado também. Eu acho que essa parte aí do livro faz, assim, pensar muito, me fez pensar muito, né, qual a nossa função também aí. Sabe, Vi, conforme Pessoal, você não falava, sei se eu estou não sei se eu estou viajando, né, gente? não, Me corrijam aí. mas sabe que, Vivi, você foi falando, eu fui lembrando, porque, como eu falei, né, eu não peguei o livro essa semana, mas eu me lembro, assim, vagamente de que ele ficava no conforto dentro da igreja, né, e apesar de saber que o bairro, né, tinha essa violência, ele nunca tinha adentrado essa região. E o fato dele entrar e ver isso, né, quer dizer, claro, né, não tem como a gente. Eu acho que a empatia, que é uma coisa que o pessoal fala tanto, é uma coisa, para mim, meio utópica, né? Não tem como você sentir como aquela pessoa sente. Você pode. Acho que tem o imaginar quando a gente fala, imagino como você esteja sentindo. Talvez quando você fala assim, tristeza, eu sei que é tristeza porque eu já senti tristeza, mas não sabe como ela sente aquela tristeza, né? Então, é, foi importante para ele entrar naquele, né, naquele cenário, naquele contexto, praticar essa escuta para entender a realidade daqueles jovens, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Então, como a Vivi, né, que está aí, né, no sistema educacional, quantas vezes até a gente lembra, pelo menos eu lembro muito, né, das experiências que eu tive, onde os nossos sentimentos, as nossas emoções foram reprimidas, né, não dava um espaço para ser escuta, né, então acho que faz a gente pensar o quanto isso tudo que a gente teve, né, no nosso processo de desenvolvimento foi desencadeando outros problemas, né, a dificuldade de entender o que estava sentindo, às vezes uma reatividade, uma impulsividade, muitas vezes a gente nem sabe, né, de onde que vem, né, e só o fato né, da consciência que a gente tem através de mindfulness, às vezes impede até mesmo que a gente dê sequência em algo, né, ou que se vai fazer algo, mesmo com um sentimento forte presente, a gente possa, né, colocar ali as melhores palavras, ou saber né, de uma maneira um pouco, como posso dizer assim, consciente de que o que eu vou fazer vai ter, né, alguma consequência. Talvez não vai agradar a todos, mas talvez era o melhor que eu poderia fazer. Eu acho que a prática de mindfulness, ela tem esse poder, né, de tirar a gente das nossas, vamos assim, ignorâncias, né, e que esse automatismo acaba fazendo. A gente vai agindo por essa forma mais, como assim, posso dizer, né, palavra, não era essa palavra que eu ia falar, mas dessa maneira mais, que eu posso dizer, animal mesmo, né? Essa coisa da reação, né? Esse sistema de luta e fuga que a gente fala tanto. Então, você reage às situações como uma forma de se proteger, enfim. E quando a gente entra no sistema, né? No sistema, não, quando a gente entra nesse processo de sair do automático, é importante para a gente observar, até mesmo quando a gente tem essas reações, né? Quando vem os julgamentos, da onde que vem, né? Essa emoção que está aqui presente é uma raiva, e eu observo que na raiva, dependendo da situação, eu noto padrões e comportamentos que vêm de, né, uma bagagem de família, de sociedade, que eu só vou no efeito manada, né? Que nem a Vivi uma hora falou, assim, a gente vai perpetuando a coisa, né? Então,
Eu acho que a prática e o livro traz muito isso, do quanto a gente pode romper, mesmo ele sendo, né, de um ambiente como a igreja, onde a gente, né, sabe que até às vezes pesa esses julgamentos, né, não deveria, mas sobre a questão, né, da criminalidade, enfim, uma série de coisas, e ele muda o padrão dele também, né, porque seria o normal eu falar assim, não, não vai atirar nunca, né, mas ele faz um movimento diferente, né, até ele rompe esses padrões. Quer falar, Magda? Sim, sim, quero falar, boa noite, quero falar de trás para frente. Primeiro que Viviane Feitosa, ela se encaixa perfeitamente no elogio e no ânimo que a autora nos dá, né? Porque Sim. ela diz aqui, fingia até vocês se tornarem. Então, Viviane não mentiu, mas ela já tinha feito um movimento de buscar a informação, ela estava em movimento, em processo de chegar lá na formação dos garotos, para então ela fazer a coisa. Então, Vivi, você está perdoadíssima, porque você estava em Obrigada. movimento. Não estava escrita, mas estava. E aí é como a nossa autora diz: vá fingindo até você tornar isso realidade. Quer dizer, você chega no final, você está de parabéns. E toda a sua narrativa, você podia ter sido uma das pessoas aqui a inspirar, né? Ser sujeita a pesquisadora aqui, porque você, seu detalhamento todo, você mostrou isso, que você foi sempre em movimento, né? Na ascendência, você foi experienciando, você foi permitindo que as emoções, você foi tocando suas emoções, né? Sentindo elas, experienciando, e aí você fez esse movimento crescente a ponto, né? Foi um caminhar a ponto de inspirar suas filhas, né? Eu estou imaginando que a Mariana e a outra garota que você citou sejam suas filhas aí dentro de casa, e depois no Isabel. ambiente, são, né, Vivi? E depois no ambiente de trabalho, que é a frase que a outra Vivi chamou atenção aqui, né, que é do início do capítulo 3, que à medida que você se liberta de medos, né, tanto é o libertar, como é o encarar, você liberta encarando, enfrentando também, né? E aí, toda essa limitação que talvez estava ali no seu entorno e você não enxergava, nesse momento, seu descritivo todo é que você fez essa presença, né? E foi encarando, e foi se libertando, e foi indo. E inspirou suas filhas, né? A média tá também. Então, você está aqui, sua narrativa era para estar aqui nesse livro. E o que Ana estava falando aí agora, também toda a narrativa contando desde o começo a chegada desse padre nesse lugar, como ele disse, tem aqui, ó, na página 62, ele tem momentos de angústia, ele conta que ele está fazendo esse movimento crescente, como Viviane fez, porque ele chega a dizer isso, que ele chegou trajando terno, no escritório suntuoso, depois embarcou no grande Mercedes-Benz, conduziu a mansão. Este sou eu de verdade, e você vê que ele sonha, e um sonho logo que faz ele enfrentar, né, essa angústia, essa agonia que ele tinha, porque ele chega lá na comunidade todo cheio de sabedoria, todo técnico, né, na altura dos 25 anos dele, e aí ele enfrenta isso. E como ele conta, os outros continuaram lá preocupados em construir igreja e ele queria enfrentar esse problema. Ele ficou, né, fazendo essa experiência com essa angústia dentro do peito dele, que ele queria participar. Ele estava indo, ainda que ele estivesse fazendo o mister dele de fazer as pregações e fazer como é que chama, de corpo, a entrega dos corpos, né, no momento das cerimônias fúnebres, mas aquilo tudo tocava nele, aquilo tudo mexia nele, e a ponto da onde ele chegou, né? Que ele finalmente foi construir o diálogo. Você vê que ainda tem um desafio lá no final, quando ele diz que a bandeira branca é do dia tal, o cara diz assim, então no dia seguinte está liberado.
E ele bota a mão na cabeça e faz assim, aí no dia seguinte está liberado a pergunta que me fizeram, né? Então, assim, foi desafio em cima de desafio. E os policiais perguntaram a ele, né? O que foi, se foi milagre, o que é que foi. E ele diz aqui uma coisa que eu achei linda, que é a construção, que é o que Vivi também falou, desse ambiente de confiança. Escutar é crucial para a presença. Aí tem uma parte que ele tem uma frase aqui é na 67, ele vem falando da confiança, marcando presença aqui da 64. Ele vem Uhum, falando da confiança de construir esse ambiente. Aí ele diz, era preciso ter confiança. Um, dois, três. No terceiro parágrafo da 66, era hum, preciso ter confiança. confiança. E na 67 ele diz, mas não criaram qualquer colaboração e relacionamento produtivo de confiança. Então, assim, ele Uhum, sempre vem falando. Aí, no último parágrafo da 67, a influência só ocorre quando há confiança. É o único jeito de criar confiança de verdade é estando presente, presente. né? Então, é uma história belíssima mesmo essa, viu? Que no É. final ele se torna até palestrante, né? Ele é convidado para explicar como é que ele... foi um case, né? Como o americano Uhum. gosta. Foi um case de sucesso, as universidades todas estudando isso. E ele chega hoje de jeans, camisa impecável, e um blazer, fala num tom grave, calmo, é honesto, é humilde, mas confiante e forte. Jamais se apressa. Não teme as pausas, ou os silêncios, né? As pausas ele não teme. E por não temê-las, nós tampouco as temeremos. É assim que sua presença gera presença. Lindo, né? Eu achei lindo, 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 lindo. É maravilhoso. Me faz lembrar até mesmo da comunicação não violenta, né? Isso. Tem O quanto técnica desse. de inteligência Na verdade, emocional. a comunicação não violenta, na verdade, na base dela também é a presença, né? Não há outra É, maneira da gente mudar a nossa comunicação se não for através dessa presença e do silêncio, né? Para é. que a gente possa, né, trazer essas reflexões. E eu até trouxe uma frase, coloquei no chat também, conforme a gente leu aquela introdução do livro, ele fez lembrar dessa frase do Rumi também, né? Eu acho que não também não há como essa questão da luz, da inspiração, da confiança, esses elementos todos. Eu acho que isso tudo permite que a gente possa olhar para essas dores, né? E trazer o acolhimento que essas pessoas buscam, né? O que a gente busca, né? Final das contas, o sofrimento é o que a gente, né, precisa naquele, né, naquele instante, assim. Eu acho que o primeiro passo é o acolhimento, é a aceitação, e aí sim, depois disso, a gente fazer né, as modificações que são possíveis serem feitas, que eu acho que foi esse processo que ele foi criando, né, esse elemento da confiança, foi fazendo com que aquelas pessoas vissem nele uma pessoa, né, da qual eles podiam contar, e ele, né, provavelmente, né, durante esse processo todo, também foi mostrando para eles que tem uma outra realidade, né, que as coisas podem ser diferentes, né. É um trabalho que foi bem, bem bonito. Eu acho que a Viviane aí também está fazendo essas sementinhas aí já na base, que eu acho que é o ponto. Eu sempre achei que, né, certas disciplinas deveriam existir na base, né? E eu acho que mindfulness e compaixão pode fazer toda a diferença, né, nessas próximas gerações, né? Mas então, meninas, bom, olha, ainda tem uma meia horinha, eu acho que ainda dá para ficar um pouquinho. A gente falou bastante dessa primeira parte da escuta, eu não sei se vocês conseguiram ler o outro capítulo. Pode falar, Viviane. A Magda tinha falado que eu me identifiquei com o capítulo 3, é que você não viu com o capítulo 4, O Magda. 4 eu me O vi ali, ó. impostor, gente, sou eu O 4 eu me vi, inteira. assim, porque, Assim, Viviane, não tá sozinha. as minhas filhas, principalmente a Mariana, ela é bem questionadora. Aí ela fala assim: Nossa, mãe, a gente faz uma pergunta para você e você conta uma história. E aí eu acabei parando para me estudar. E eu falei, realmente, as pessoas fazem uma pergunta, eu não respondo sim ou não, eu conto uma história. Mas é a minha verdade, e eu não vou parar com isso, eu vou continuar. E aí, no capítulo 4,
Eu separei um trecho que eu vou ler para vocês. Quer ver? Eu grifei tudinho. Eu falei, gente, capítulo 4 sou eu. Que parte do medo, né? Então, quando você identifica que o medo, ele tá te travando, fica mais fácil de você saber o que eu posso fazer com isso. Aqui. Ele está servindo para quê, né? Então, ele chama aqui de um distúrbio de alto desempenho. E aí, nessa parte que ele fala das histórias, a fala de como se sentir-se uma fraude. Então, assim, muitas partes da minha vida eu me senti como uma fraude, por conta de vários contextos de vida. E aí, aqui, professores. Descobriu-se que certos traços e experiências andam de mãos dadas, está na página 80. Andam de mãos dadas com a síndrome do impostor. Os níveis de perfeccionismo e ansiedade de desempenho são altos entre as vítimas da síndrome do impostor, bem como a baixa autoaceitação e a pouca noção de domínio sobre o ambiente. O alto neuroticismo também foi associado à síndrome do impostor, juntamente com a baixa autoestima e introversão. Mas um dos fatores predominantes é o medo do fracasso, que foi citado como problema básico de muitos estudos. E aí tem uma outra partinha aqui em cima. Quer ver? Embora os homens experimentem a síndrome do impostor no mesmo grau que as mulheres, podem até ser mais oprimidos por ela por não conseguirem admiti-la. Eles a carregam silenciosa, secreta e dolorosamente. Então, quando a autora coloca do segredo, né? Então, por exemplo, eu passei no concurso público. E eu não prestei esse concurso público porque eu estava querendo passar no concurso público. Foi a minha psicóloga que falou, Vivi, depois do seu divórcio, você está chorando o tempo todo pelos cantos e você tem uma escola. Então, assim, você tem uma escola do berçário até o 5º ano, você tem vários professores. Então, você precisa, sabe, elevar a sua autoestima. Por que que você não tenta prestar um concurso público para a prefeitura, que é difícil? É um concurso difícil, quase ninguém passa. Você vai ver, você vai passar e sua autoestima vai elevar. Você vai pegar fôlego de novo. Você ama o que você faz. Então, você ama o que você faz, você era feliz antes, tem que voltar essa alegria toda. E aí, minha irmã Renata, que trabalha no estado, ela falou: Viviane, abriu o edital da prefeitura, isso em 2014. Aí eu falei: hoje é a psicóloga de manhã que falou, a minha irmã à tarde vem falar do edital, li o edital todinho 3 vezes, já imprimi o boleto, já paguei o boleto. Já fiz a inscrição, eu falei, mãe, ó, é segredo. Ninguém vai saber que eu vou prestar, ninguém vai saber que eu vou na prova, é tudo segredo. E aí, 2014, 2016, eu fui chamado, meu supervisor de ensino da escola na época falou, Vivian, eu vi que você passou. As professoras da escola, todas viram. Vivi, você passou, quem mais passou? Não, só você passou. Então, assim, a autoestima fica bem elevada, foi muito importante para mim, mas eu não imaginava que ia assumir. Ele falou, você vai assumir o cargo. Eu falei, o que que é isso, menino? Eu nem sei o que que é isso. Ele falou assim, aqui na sua escola particular você não tem horário para fazer xixi, não tem horário para almoçar, das 7 da noite eu vejo você almoçando, atendendo mãe, fazendo tudo o que precisa. Você vai fugir das 11 às 3, você vai ter horário para fazer xixi, para almoçar, vai ter uma gestora elogiando o seu trabalho, vai conhecer outro mundo. A Prefeitura de São Paulo é muito boa. E você que ama o que faz, nossa, você vai comparar muito com o seu trabalho da sua escola particular. Mas a gente ouve, a gente sabe que a gente passou por mérito, porque a gente é capaz, porque era para acontecer, mas a gente ouve de pessoas de perto falando assim: ah, que a Viviane passou foi sorte. A gente ouve, e no livro a autora coloca isso, né? Então, se você tem o sucesso, é sorte. Se você apresenta o fracasso, é porque você é incompetente. E eu li esse trecho para as minhas filhas, a Isabel falou: concordo, mãe, é assim mesmo.
Então, eu me vi muito nesse capítulo 4. Eu acho que eu consegui, nesse processo, identificar muitas coisas para me melhorar. O vermelho no rosto ainda continua, da vergonha, né? Um dia, quem sabe, o vermelho do rosto não melhora. Mas que capítulo maravilhoso. E identificar o seu medo, eu acho que é o comecinho para você observar onde que você se sabota e onde você pode estar melhorando. Ai, que lindo, Viane. Obrigada por trazer, né, essa... Nossa, as histórias da Viviane são sempre maravilhosas, assim, né? E sabe que eu também me identifiquei muito com esse capítulo. E eu trago até mesmo a minha formação de mindfulness, né? Porque, assim, a princípio, eu fui no retiro, conheci a Vera, o Marcelo, o Sussumo, e aí, através da prática da Vera, porque a minha intenção, eu já estava na pegada da nutrição, era fazer a formação de Mindful Eating. E olha só, B! Tudo bem, B? E nesse encontro, primeiro que eu já fui com um julgamento sobre mindfulness, né? Na época, a minha cunhada falou assim: vamos para um retiro. Aí eu falei assim: é retiro do quê? Ela falou assim: é de mindfulness. E eu não tinha ouvido falar ainda. Eu falei: mas uma técnica de meditação? Eu falei: deve ser uma conversa mole, não sei o quê. Eu não tinha pesquisado, né? E aí eu falei para ela: mas como eu gostava de me retirar, né, do silêncio, eu imaginei que ia ter momentos de silêncio. Eu falei: vamos. E aí, realmente, a Vera, assim, me ganhou. Não, mas não foi só a Vera, né? Teve outras práticas que foram incríveis, assim. Mas aquele momento, naquele contexto que eu vi, que ele foi muito importante, né? E eu falei, nossa, né? É aqui que eu tenho que me desenvolver, né? Eu tenho que trabalhar isso aqui, porque eu acho que eu não estou muito presente. E é engraçado que na época, eu fiz, então, o programa de 8 semanas. E aí, né, a Vera, o Marcelo falaram, olha, de verdade, começa fazendo a formação de mindfulness, né? Vai ser muito mais rico para você e tal. E aí, quando eu fiz a formação, realmente, né, eu vi que eu precisava dessa base, mas isso me mudou, assim, também de uma forma, não só na questão da vida pessoal, porque eu tive muitos ganhos, né, ainda mais com a questão da ansiedade, enfim, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um histórico, né, de transtorno de ansiedade generalizada e quadros de pânico que, enfim, foram pelo menos 3 anos vivendo de forma bem, realmente, pesada, né, essas experiências. Mas ali na formação, o que eu percebi foi realmente as mudanças em relação até o propósito, né? O que eu, né, gostaria de trabalhar, enfim. E na formação, teve um momento que o Sussum conduziu, né, eu posso dizer, uma dinâmica ali para a gente se situar nos grupos que a gente daria prática. E aí eu caí num grupo, e aí ele falou assim: quem está aqui é o grupo que vai, né, atuar com autocompaixão. E aí, naquele momento, de verdade, eu fiquei que nem você, Vini, assim, eu senti só minha bochecha, assim, pegando fogo, e eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque, assim, primeiro que eu comecei a observar que, durante o programa de Mindfulness, o quanto eu tinha essa voz autocrítica, né? O quanto eu pegava pesado comigo. Falei assim, não, a última coisa que eu, né, sou é autocompassiva, então, assim, eu não deveria estar aqui. Mas foi muito, assim, maluco na formação, e isso me gerou, assim, né, até quase, vamos assim dizer, quase uma crise de ansiedade lá, mas foi nesse momento onde eu tive essa quase crise que eu comecei a acessar essa autocompaixão de uma maneira muito genuína. Mas quando eu fui dar a prática, eu lembro que eu olhava assim e falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas têm, assim, tinha vários colegas ali que, né, tinham, sei lá, várias formações e eu, nossa, gente, não, eu não sou essa pessoa aqui, né, que vai dar prática de autocompaixão aqui, assim, eu só vou passar vergonha. Enfim, eu comecei a me julgar muito naquele momento, e aí eu lembrava, né, entre os julgamentos que tinha, assim, sobre a fraude, isso aqui não vai dar certo, todo mundo vai me perceber, assim, ao mesmo tempo que vinha, eu trazia essa voz mais gentil, né? Eu trazia essa parte da Ana que acolhe, que fala, olha, mas dá o seu melhor, faz o que você sabe, tipo, vai, o que você souber, faz de coração, porque é o que você consegue entregar. E eu lembro que essa parte de mim que conversava com a outra, quando eu realmente estava presente dessa dor, eu consegui conduzir a prática, mas assim, momentos da prática, eu falava, meu Deus, está sendo um fiasco. E aí vinha essa outra voz. Então, assim, talvez o pessoal deve ter sentido né, esses momentos aí,
Mas foi isso que me fez olhar para essa síndrome da impostora também, sabe? Aí eu comecei a observar em muitos outros aspectos da minha vida o quanto eu fazia isso, né? De achar que eu não era boa, ou quando as pessoas falavam isso para mim, e eu estava mais vulnerável e eu permitia que essas falas chegassem e me colocava nesse lugar. Não, né? Não sou boa e não vou dar conta disso. Então eu acho muito legal quando a gente observa assim, a nossa história e se depara com um capítulo como esse, que eu também comecei a me estudar mais, tá, Viviane? Não foi só você, assim, mesmo estando no processo do autoconhecimento há muito tempo, acho que sempre tem muita coisa para aprender sobre mim e sobre o outro, e aí eu olhava esse capítulo e falava, meu, ela escreveu para mim esse capítulo. Né? Então, assim, me percebi nele também, tá? Então, tamo junto. Eu achei as histórias, quer ver? Eu achei agora o capítulo. É na página 81, que fala do Neil Gaiman. Então, Tem olhos tristes, um punhado de cabelos castanhos e grisalhos encaracolados e o tipo de voz, com sotaque britânico delicado, que você gostaria de ouvir antes de dormir. Mesmo na conversa informal, é um contador de histórias. Não no sentido de que inventa coisas, mas de que evoca as próprias lembranças na forma de narrativas. Quando faz uma pausa, isso não causa desconforto e não parece roteirizado. Isso lhe assegura que ele se importa com o que está dizendo. No momento que conversa com você, ele está presente. É essa parte que eu falei, nossa, minha cara. eu não achei, não é a mesma página aqui. Mas depois eu vou tentar. Eu vou até reler esse capítulo, me inspirou a reler aqui. Mas, meninas, deixa eu falar, antes de Falar. vocês continuarem, de só dar um tchauzinho para vocês, eu já vou sair. Eu vou deixar só ligar, vai estar ligado para estar gravando, tá? Mas eu vou deixar vocês aí com a Vivi e agradecer a presença de vocês, a escuta, enfim, essas trocas, essas falas são maravilhosas. E a gente se vê daqui um mês, tá bom, meninas? Mas eu vou deixar aqui continuando, tá bom? Vivi, obrigada também por dar continuidade aqui. Boa noite para vocês, meninas. Fiquem bem. Só vou falar rapidinho antes de você sair, porque também é para você, né? Os relatos de vocês duas, né? Da Viviane e da Ana Paula falando, né? Da síndrome da impostora. E tem uma coisa assim muito incomum, né, nas falas e na grande maioria das pessoas que falam em autossabotagem, porque a síndrome da impostora, na verdade, não existe, né? É um nome criado só para falar, na verdade, de crença, né? Crença de fracasso, de incapacidade. Mas vocês falam de duas situações importantes de coragem, né? Porque você poderia, né, Ana, ter falado: caramba, eu não vou fazer isso. Ah, não, gente, estou passando mal, vou embora. A Viviane podia ter falado: ih, não vou fazer nada dessa inscrição, tá louca. E vocês duas, né, ouviram, né, essa vozinha ali crítica, não dou conta, mas vocês foram. Então, tem uma vulnerabilidade, mas tem uma coragem também presente. E isso é muito bacana. E sabe, só Então, fazendo. Desculpa, Vi, não, só fazer um parênteses aqui rapidinho. Sabe o que realmente me deu assim, coragem? Lógico, eu queria vencer aquilo também, eu queria, né, passar pelo processo, porque eu sabia que era importante aonde eu poderia levar isso tudo, né? Mas sabe o que realmente mudou? Foram falas de algumas pessoas. Um que trouxe para mim que eu não era essa pessoa tão autocrítica que eu achava que eu era, né? Onde ele começou a mostrar para mim coisas que eu fazia que mostravam que eu era muito autocompassiva e compassiva com os outros, mas eu acho que momentos antes que eu pensei até em desistir, falar assim, tô passando mal, sei lá, né? Quando eu conversei com um grupo, e tipo assim, tinha psiquiatra, tinha, enfim, só a galera, né, com baita gabarito, assim, e o pessoal falou assim, gente, eu tô morrendo de medo. Meu, isso aqui tá. Aí eu percebi, falei assim, vocês estão com medo? Na hora que eles falaram isso, eu falei, ah, então tá bom, gente, agora que eu tô bem, agora eu fiquei aliviada. Para você o ver, medo, né? na verdade, aí entram até as práticas, né, de olhar para as emoções como válidas, né? Não existe uma emoção ruim. O medo, nesse momento, ele te ajuda também a se proteger. E quem não tem medo, né, de algo novo, de algo diferente? Então, o medo está ali com uma função de te proteger. Claro que algumas pessoas com uma maior vulnerabilidade sairiam. Não, eu não quero, eu não vou. Que aí usa, né, a evitação como proteção. E aí eu usei a coragem nesse sentido, de que você foi. Você usou suas habilidades
autocompaixão, né? De ter né? um olhar aí mais compassivo com você, mas você foi. Sim, e assim, e até pensando que eu estava para dar, né, então, a prática de autocompaixão, falei, gente, os elementos da autocompaixão é justamente essa humanidade compartilhada, um deles. Aí eu falei, a gente está compartilhando da mesma situação aqui, das mesmas sensações, do mesmo, né, medo da exposição, do que os outros vão pensar, a gente está sendo avaliado. E foi daí que eu fui trazendo a compaixão para mim. Eu falei assim, olha, tá tudo bem, porque o pessoal também tá com medo. E não é uma questão de ser, né, assim, tirar nota 10 aqui, nada disso, né? Mas Sim. é de você lembrar do seu propósito depois daqui, né? O quantas pessoas você pode ajudar a passarem pelas dores que você já passou de uma maneira totalmente diferente, né? Não como você, como eu passei muitas vezes, sem ter tido tanto acolhimento e apoio e também ferramentas internas, né? Então é isso. Bom, obrigada, Vivi, obrigada, Beijo, Ana. meninas. Bom, Obrigada, Ana. bom finalzinho de encontro aí para vocês. Vivi, é porque, inclusive, quando ela conta todo esse estudo de Pauline com a outra, ela vai contando isso, né? Que pôs esse nome, síndrome da impostora, sempre olhando mulheres, imaginava que eram mulheres que trabalhavam fora. E quando a primeira surpresa foi o que Vivi contou aqui, né? Foi que ela viu que tinham homens que sofriam isso. Aí que elas foram estudar, eu achei interessante porque ela contou todo o estudo e você vê que ela chega a dizer que no final não é esse nome, né, de síndrome, que é automonitoramento. É bem mais forte em pessoas que sofrem de temores de impostor. Ela nos retira de nós mesmos, obstrui nossa presença. Então, assim, e foram anos, né, de estudo, né, de elaboração. É. E aí? E quando você aí fala com as meninas, é essa fala aqui dela a síndrome do impostor rouba nosso poder e sufoca a nossa presença. Na página 80, que a página 80 ele é dividido com o título Sentindo-se um impostor. Antes disso, no penúltimo parágrafo, essa frase, ó, Sim, rouba nosso poder, sufoca nossa presença. sim. Presença e síndrome do impostor são lados opostos da mesma moeda. E essa moeda somos nós. Quer dizer, é o que a gente passeia. Que até Augusto Cury, Vivi, veja se eu estou me lembrando aqui que ele tem um termo que é assim, nós somos carrascos de nós mesmos, que a gente se Sim, autoflagela o tempo inteiro, né? Ele diz, exatamente. nós somos nossos É o piores algozes. chicotinho, é o chicotinho, É o né? chicotinho, né? A autoflagelação, né? Que ele fala que é esse estudo aí. Agora, é interessante, né? Porque ele coloca, né? Eu marquei uma frase embaixo, né? Sentindo-se um impostor. Tenho medo de falhar nessa prova. E aí fala do medo, né? É interessante quando falamos da síndrome do impostor, é o medo ali, é o fantasma do medo. Medo do fracasso, medo do não dar conta. Hoje, tão falado, né? O que eu vejo assim, nas redes, hoje virou, né? Motivo de muito. Tem muitos estudos, mas as pessoas falam muito sobre a tal da procrastinação, né? Ah, eu procrastino, eu sou TDAH. Não estou dizendo que não exista, né? Existe o transtorno, mas a procrastinação também tem aí, né, um linkzinho com essa crença aí de que eu vou deixar para depois porque eu não vou dar conta. Não é porque deixou para depois que não sabe, sabe, mas tem medo do sucesso, tem medo de dar certo, tem medo do que virá, tem medo de arriscar. E aí, quando se fala, né, de síndrome do impostor, eu vejo muito isso, né? É medo que dê certo. Eu vejo muito isso. É medo de encarar, né? Caramba, eu posso dar conta,
eu posso fazer isso. Só que aí vem o que? Os mecanismos da autossabotagem. Eu faço depois, ou então o perfeccionismo, né? Nossa, eu só vou fazer aquela live se eu fazer o meu botox, meu cabelo, tiver com aquela roupa, e não é, porque o perfeccionismo faz isso, né? Eu tenho que estar perfeita para fazer algo perfeito. E aí o que acontece? Nunca faz. E aí vai postergando, né? Recusa convites, né? É convidada para escrever um artigo. Poxa, eu estou mega ocupada, não posso. Nunca pode, nunca pode. E a pessoa não percebe. Aí ela vem com um discurso: nossa, eu sou muito procrastinadora. Aham, é. Vamos olhar para essa procrastinação. Porque aí por trás tem uma cortina, né? Porque a procrastinação é uma cortina de fumaça. Mas o que tem por trás? E aí vem síndrome do né, da impostora, ai, gente, acabei de falar o senso comum, né, autossabotagem. Então, são mecanismos, né, para disfarçar essas crenças, né, de incapacidade de fracasso, o medo, né, o tal do medo. A E coragem que aí, você né, falou para como Ana, vencer, né? a coragem que você falou para Ana tem uma frase da Edith Stein: coragem é ir com medo mesmo. Sim, tá com medo? Vai com medo, né? Que é a vulnerabilidade, né? O medo de se tornar, de se mostrar vulnerável. Eu nunca esqueço uma vez, eu fui convidada para fazer uma apresentação na UFRJ, eu era aluna ainda da faculdade e eu fazia neuropsicologia. E foi um caso clínico muito bacana, então eu fui apresentar. Nossa Senhora, era só psiquiatra, neurologista. Eu disse, gente do céu, era dor de barriga, era não sei o quê, para o medo em pessoa, o medo da crítica, medo do julgamento, e eu vou ficar muda, vou dar um branco. Disse, gente, eu vou. E aí vem, né, aquela perguntinha, o que de pior pode acontecer? Eu sempre me faço, né? Bom, dentro desse cenário, o pior pode acontecer? Quase nada, né? Quase nada. E foi. Foi, e aí é tirar a experiência, né? Porque, e aí falando até de neurociências, né? Falando até dos nossos mecanismos neurais, se nós não enfrentarmos os nossos medos, nós nunca vamos ultrapassar, né, esses nossos desejos, porque quando temos desejos e queremos viver desafios, o medo vai junto. O medo é preservar a nossa espécie. Então, o medo vai estar ali, o medo vai estar ali. Só que tanto que até dentro da psicologia, né, para trabalhar fobias, qual é o tratamento da fobia? Ah, o paciente tem medo de avião. Eu já falo, olha, bem-vindo, mas o tratamento é andar de avião. Uau, como? Porque você vai de uma forma gradual. Primeiro ele olha imagens, depois é filminho de avião decolando, depois a gente vai até o aeroporto, mas tudo de uma forma. Aí entra mindfulness, imagem, até que um dia compra uma passagem, vai com o paciente voar com ele. Depois, na volta, ele volta sozinho. Mas então, assim, são passinhos, e assim funciona o medo, né? Então, assim, eu já li algumas pesquisas, né, que falam dessa crença de fracasso, que na verdade todo mundo tem medo de fracassar. Só que alguns usam esse medo a seu favor e outros fracassam de verdade. E que faz sentido, né? Na verdade, fracasso tem a ver total, né, com medo. Medo de perder, medo de ganhar, porque tem isso, né? Bom, gente, algo mais que vocês queiram falar? Tanto, eu até marquei aqui, né, falando sobre a síndrome, né, do impostor. Isso é bem maior do que pensávamos. E é, né, porque é uma palavrinha tão assim, né, síndrome do impostor. A mesma coisa, síndrome da Gabriela, né? Vocês já ouviram a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim. Tem pessoas que são assim, né? Na verdade, é um vitimismo, né? Nossa,
comigo tudo acontece. E aí tem um desdobramento gigante, porque aí nós já falamos, né, de crenças né, de fracasso, crenças, né, de incapacidade. Então, é muito interessante. E a autora fala, né, do pós, né, no acidente, porque ela saiu de um lugar, né, super destacada, e aí depois ela se vê incapaz, né? E ela conta sobre a melhor amiga. Ela fala, minha melhor amiga, quando eu fui conversar com ela, ela falou, nossa amiga, você não é a mesma. Então, se a melhor amiga já não reconhecia mais ela, Imagina. E esse diálogo, né, é duro, né? o legal é quando ela conta que as memórias foram voltando aos poucos, que ela gostou dessas memórias voltando aos poucos. É, porque aí vai se observando, né? E aí depois eu marquei aqui também na página 85. Quem teme mais o fracasso? Na verdade, eu marquei mais assim para nossa reflexão, né? Para nós pensarmos também, né? Quais são os nossos medos, né? Fracasso, né? Eu ouço muito na clínica, assim, principalmente das mães, né? Algumas gestantes, outras pais, né? Medo de fracassar, né? Como mãe. Eu vejo isso muito das mulheres, né? Ah, eu não vou dar conta. Parece que já vem na mochila, né? É o que você falou, né? Que o medo permeia tudo, né? Tudo que a gente vai fazendo nessa vida, ele é companheiro, ele é companheiro, É, né? Se a gente fosse sem medo, destemida, eu acho que a gente não tá nem aqui para contar essa história. exatamente. O medo Então, é um de fator casa, protetivo, como só que ele não será? pode nos paralisar, né? Pode paralisar. É o que você me levou à reflexão quando você fala, quando você destrinchou aí o fantasma do medo, né? O medo do sucesso, o medo do que virá, é nesse momento que está paralisado, né? Se não dá o passo adiante. E o medo, né, ele pode desencadear muitas coisas, né? Tem algumas pesquisas, né? Ela fala, né, da síndrome da impostora mais em mulheres, mas também tem em homens. Mas é interessante, o homem, né, tem algumas pesquisas que mostram o homem quando ele assume posições muito importantes, né, em empresas, tipo a presidência, ou ele vai ter um filho, e aí ele não dá conta, né? Tem alguns homens, claro que aí tem histórico, tem genética, tem uma predisposição, mas eles não dão conta, surtam de verdade com a responsabilidade, o quanto esse peso, né, de ser pai, não conseguem lidar com essa responsabilidade de ter alguém no mundo, ou como gerir, né, uma grande empresa. Alguns não dão conta. Então, e tudo está atrelado ao medo. É muito interessante. O medo pode ser o nosso grande aliado, é fazer as pazes, né, com o medo. É o medo de lançar um curso? Sim, o medo faz parte, porque quando existe o medo, você vai fazer o quê? Vai estudar mais, você vai se preparar, você vai se preservar. Agora, o medo, aí já falamos até, pensando até numa patológico, né? Um medo que, sei lá, eu posso usar aqui como exemplo, de repente, um ataque de pânico, né? Medo de morrer, enfim. Aí realmente é um medo que já não é um medo saudável. Então, é olhar para os medos que surgem, né, Viviane, nas nossas vidas, né? Porque as emoções, elas estão aí passeando o tempo inteiro, né? As nossas emoções não são lineares. Então, a vida às vezes apresenta realmente momentos, né, de medo, alguns momentos, né, de muita vulnerabilidade, de ansiedade, e faz parte da vida. E aí sim, né, aí entra, eu acho que esse poder da presença, de você olhar para os medos, né, olhar para essa síndrome aí sempre esqueço, síndrome da impostora,
de olhar para isso, né, quando surgir em algum momento. O que que isso está me dizendo, né? O que que está acontecendo? Aí entra as práticas de mindfulness. O que está acontecendo aqui que eu estou me sabotando? Que eu estou aqui, né, no reme-reme. Eu não estou andando. É isso, né, meninas? O que que vocês acham? Amei o encontro de hoje. Muito obrigada. Bom, né? Depois, eu até sublinhei, né? 90, gente, eu tô sem óculos, 96. Você falou Aí daí e me cutucou aqui, viu? Tô toda por isso que eu fiquei em silêncio, porque eu tô mexida. ela fala aqui, né? Situações novas podem atiçar velhos temores. E é isso, o novo atiça, né? As nossas crenças, os nossos esquemas. E ok, é reconhecer. Caramba, eu tenho medo disso, mas eu quero isso. E aí eu vou com medo. Eu acho que é isso, né, gente? Então tá bem, gente. Foi ótimo a presença de vocês. Foi. Viviane, adorei seus relatos, Magda. Até o próximo encontro. Até o próximo. É junho. Não, é maio de Até mais. 97 a 147. Eu não sei se tem lá no grupo, depois eu vou dar uma olhada no Drive, mas tem um livro sobre autossabotagem, é um roxinho, ele é bem legal. Ele fala sobre as É? Bom, repetições familiares, repetições nos relacionamentos, ele é bem interessante. Vou botar lá. tá bom. As repetições de Boa padrões. noite. Exatamente, os padrões, né? Beijo, gente. Obrigada, Beijos, tá? boa noite. Agradeço também. Beijo. Tchau, tchau.